preparar aqui para a live de hoje à tarde. Hoje nós vamos ter o Ederson aqui conosco. O Leonardo. Vamos esperar o pessoal chegar para começar. Aguardando o nosso palestrante. Chegou o Ederson. Salve, professor Felipe Camilo. E aí, Ederson, tudo bem? Tudo, tá me ouvindo bem? Ouvindo perfeitamente. Pessoal? Maravilha. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre inovação, startup no serviço público. Ederson, eu vou só fazer uma apresentação aqui prévia e depois a palavra é tua, tá? Perfeito. Eu quero apresentar o projeto aqui, esse projeto da Escola para Todos. Então, o evento é realizado pela Escola da Advocacia Geral da União, faz parte do programa Escola da AGU em Casa, sendo mais um passo na implantação do projeto Escola Virtual da AGU, idealizado pelo diretor da escola, da AGU, Dr. Danilo Santana, e que está sendo implementado em parceria pelos coordenadores regionais, Dr. Rodrigo Araújo Ribeiro, doutora Cristiane, da Escola da AGU da Segunda Região, doutora Rita Nolasco, da Escola da AGU da Terceira Região, e pelo doutor Eugênio, que é da Quarta Região, e pelo doutor Marco Aurélio Peixoto, que é da Quinta Região. Então, o evento é fruto também da parceria estratégica estabelecida entre a Escola da AGU e a sociedade como um todo, né? Por isso que eu acho importante esse tema da inovação no serviço público, da startup. Então, o Ederson foi convidado para falar para a Escola da AGU, e o Ederson, ele é professor da Unicinos, advogado, mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma pessoa extremamente conhecida aqui no estado, tem um dos livros mais conhecidos sobre startup. Ele é um ícone, então, nessa matéria de inovação e tecnologia. E aí ele tem trabalhado esse assunto da inovação, da liderança dentro do serviço público também. Então, Ederson, a palavra é tua. Muito obrigado pela presença. É contigo. Bom, doutor Felipe Camilo, na pessoa na qual eu agradeço todo esse excelente projeto que a Escola da AGU está desenvolvendo. Eu acho que é merecedor de aplausos essa iniciativa de levar qualificação, inovação e discussões de alta relevância, de alta indagação, não só para os membros, mas também para a comunidade, né? Porque a gente está aqui numa plataforma aberta e as pessoas estão com condições de debater, entrar, e nesse espírito aqui, feito os agradecimentos iniciais, dizendo que é uma emoção muito grande participar desse bate-papo aqui com a Escola da AGU. Eu queria imprimir aqui, se você me permitir, Felipe, que a gente faça aqui não uma palestra, né? Porque eu acho que não é digamos, a tônica das lives, das comunicações na rede social, mas que seja bem mais um diálogo, né? Então, se os colegas que estão acompanhando quiserem fazer indagações, ponderações, perguntas, fiquem muito à vontade, que na medida do possível a gente vai interagindo aqui. O Felipe também vai selecionando algumas questões para a gente debater e discutir. O doutor Danilo já entrou na live, só para te interromper. Então, eu quero mandar um abraço ao doutor Danilo, que é o diretor nacional da escola. E agradeço também a presença dele e tantos outros colegas
a escola do TRT da 4ª Região também já registrou presença. Então tá prestigiada essa live aqui, fruto do trabalho de vocês, né? Obviamente da Escola da Geo, que tem feito um excelente trabalho de difusão do conhecimento. Então, me interrompa quando for necessário, tá, Felipe? Por favor. Eu vou batendo um papo. A gente tem uma... Essa é a ideia. A gente vai batendo um papo. A gente tem uma relação de amizade mais antiga e isso nos permite também ter uma informalidade que eu acho que fica mais interessante para as pessoas acompanharem. Eu queria primeiro, inicialmente, esclarecer o motivo da temática e dizer de onde é que surgiu essa ideia. E também, ao fazer isso, prestar uma homenagem a uma outra carreira muito importante, que eu admiro muito, tenho amigos, que é a advocacia pública do município de Porto Alegre. O doutor Rafael me fez o convite, procurador do município de Porto Alegre, para que eu palestrasse sobre startup para a Procuradoria-Geral do município aqui da capital do Rio Grande do Sul. E naquela ocasião eu fiquei pensando, puxa vida, o que eu vou falar de startup para a advocacia pública? Qual é a conexão que existe entre a advocacia pública e startup? E aí não demorou muito para eu poder criar a conexão. É um pouco disso que eu quero compartilhar aqui com todos que estão nos acompanhando, essa ideia de trazer a mentalidade. Eu acho que essa é a tônica da nossa conversa hoje, trazer a mentalidade para dentro do serviço público. Sabemos muito bem, e os colegas aqui que atuam especialmente, das particularidades que envolvem a administração pública, né? Todo um regramento muito especial, muito rígido, porque é inerente à própria atividade do Estado, atividade administrativa, mas isso não impede que a gente possa ter um novo mindset, e essa é a minha inspiração que eu gostaria de compartilhar, essa instigação que eu gostaria de dividir com os colegas, certo? Então, o que eu estou falando aqui não é novo, na verdade, não é uma criação minha. Eu contei que foi uma provocação da PGM aqui de Porto Alegre, mas ela já foi escrita pelo um dos autores mais cultuados em matéria de startup. Se alguns colegas aí não estão familiarizados e gostariam de ter a porta de entrada, eu recomendaria ler o livro do Eric Ries, que é Startup Enxuta. Nessa obra, ele lança as primeiras ideias ali do que é uma startup, o que é o processo de montagem desse tipo de negócio. É um livrinho muito interessante que ele não tem uma abordagem jurídica, obviamente, ele é empreendedor, ele tem formação em engenharia, se eu não me engano, então ele não faz uma abordagem jurídica, muito menos, especialmente porque ele é norte-americano e falaria sobre a legislação norte-americana, mas ele fala sobre a abordagem do negócio. E aí ele provavelmente se tornou famoso, é evidente, mas depois ele deve ter sido chamado para uma série de outros eventos, e aí surgiu a ideia dele de escrever o segundo livro, que é O Estilo Startup. E aí vem o mote da nossa conversa de hoje, que é tentar trazer esse estilo, essa mentalidade para outras áreas, eventualmente até negócios tradicionais, a administração pública e por aí vai. Não só aquela imagem dos programadores numa garagem, não só aquela imagem de uma gurizada pensando em tecnologia, mas sim tentar trazer essa mentalidade para toda e qualquer organização humana, seja ela com fins lucrativos, sem fins lucrativos, regida sobre as normas do direito público, sobre as normas do direito privado. E aí, sobre isso, por que é possível pensar, e aqui é a minha instigação, por que é possível pensar em empreendedorismo dentro da administração pública? Normalmente a palavra empreender, o empreendedor é aquela pessoa que desenvolve um negócio, monta uma empresa e começa a ganhar dinheiro com aquela atividade econômica. Só que, na verdade, eu quero trazer, e esse é o primeiro ponto aqui da nossa conversa, trazer a ideia de empreendedor não como o empresário, empreender não como sinônimo de desenvolver uma atividade econômica lucrativa. Empreender no sentido de tentar inventar soluções. Então, o empreendedor ele está em todos os lugares. Então, a gente tem empreendedor dentro da administração pública, a gente tem empreendedor dentro da iniciativa privada,
Assim como a gente vai ter dentro de uma empresa pessoas que não têm mentalidade empreendedora. E o inverso também é verdadeiro. Então, o empreendedor está em qualquer lugar, só depende desse despertar da pessoa perceber essa competência que está dentro de cada um de nós. Deixa eu te fazer já aproveitando, eu vou te dar alguns exemplos que tem aqui na Advocacia Geral da União, muito interessantes dessa questão do empreendedorismo. Uma vez, um grupo de procuradores resolveu criar o SAP, que é um sistema que é acoplado ao EPROC e que hoje nós usamos para fazer os processos. Então, foi uma inovação dentro de uma necessidade que nós tínhamos. Eles tinham conhecimento e conseguiram, com base no conhecimento deles, inovar. Outra, o pessoal tem criado muito, eu estou dando os exemplos, porque depois vai te ajudar. O pessoal também tem criado diversos robôs para ajudar com inteligência artificial, para ajudar no trabalho. Tudo isso é iniciativa de procuradores, advogados, enfim, advogados públicos que têm o conhecimento e leva esse conhecimento, não deixa a iniciativa não vem de cima para baixo, mas vem de maneira horizontal com uma iniciativa própria. A própria escola, a Escola da AGU também é um exemplo, um paradigma na Advocacia da União, porque ela em todos os momentos inova, agora é um exemplo, né? Não dava mais para fazer escola, não dava mais para fazer aula presencial, ao invés de fechar tudo e todo mundo ir para casa, a gente resolveu inovar e criar outra alternativa para levar o conhecimento, que é o objetivo da escola, né, para todo o pessoal aí, seja advogado, público ou não. Né? Então, te dei esse exemplo só para a gente. Não, eu conheço, né, Felipe, a gente conversa sobre isso, nós temos amigos que atuam e eu tenho essas informações e isso, exatamente os exemplos que eu ia trazer aqui para ilustrar para aqueles que nos acompanham aqui e podem eventualmente não fazer parte da AGU, mas para mostrar, eu vi ali que uma colega que acompanhou a palestra na PGM está aqui presente e está elogiando. Então, para mostrar. E naquela oportunidade lá na PGM, alguns colegas deram um testemunho. Mas, Ederson, eu tenho a mentalidade empreendedora. Eu já tive várias iniciativas, mas eu não consegui levar adiante. Porque, por várias questões muito particulares lá que eu não gostaria de mencionar, mas, enfim. E aí agora eu trago aqui nessa nossa conversa hoje um exemplo de um lugar na administração pública que conseguiu implementar isso e muito pela iniciativa. E aí isso que é o bacana. Eu queria um dia poder conversar com esse grupo de procuradores que desenvolveu, porque provavelmente, como tu mesmo narrou agora, brotou essa iniciativa, não foi de uma ordem do Advogado-Geral da União que determinou que eles fizessem. Não, eles entenderam que era necessário para fazer com que as suas atividades fossem mais eficientes. Então, essa capacidade e voltando ali à nossa investigação de quem é empreendedor, é o cara que enxerga uma dor. Então, o Felipe lá, ele está com um problema, ele tem uma dificuldade. Eu estou enxergando essa dor do Felipe, como é que eu posso fazer para resolver esse problema? E ninguém até agora resolveu. Então, eu vou pegar e vou fazer. Mas se ninguém fez é porque não dá para resolver. Não é assim. Porque se fosse assim, a gente não teria as evoluções científicas, as evoluções que a ciência e a humanidade presenciou. As pessoas percebem uma dor, uma dificuldade, e tem alguém que identifica isso e enxerga oportunidade. Então, veja só, o exemplo da AGU eu acho que é muito emblemático. A advocacia pública tem uma característica que eu acho que é comum em todas as unidades da federação, seja nos municípios, nos estados e mesmo na União, que é o volume de trabalho, né? Todo mundo que conhece um pouco de atuação da advocacia pública sabe que o volume é desumano,
é imenso a quantidade de demandas e questões que chegam para o advogado ter que resolver. O que esses procuradores perceberam? Poxa, aqui está uma dor. Como é que eu posso fazer para otimizar meu trabalho dentro de um cenário de escassez? E esse é um outro ponto importante para a gente trabalhar, porque é um outro paradigma que também se apresenta na administração pública e que é utilizado como uma desculpa para não empreender. Não, eu não posso empreender porque os recursos são todos carimbados e eu não tenho um orçamento. Provavelmente esses colegas procuradores também tinham essa realidade. Eles vivenciaram também essa limitação orçamentária, essa dificuldade para obter recursos para desenvolver, mas eles mesmo assim fizeram. Então, e não é diferente na iniciativa privada, né? Os exemplos das startups, elas começam sempre com uma tremenda escassez de recursos. Tanto que se diz que o financiamento inicial lá, ou é bootstrapping, que é o próprio sujeito se virando, ou é de familiar, de um amigo, ou até o pessoal fala que é do louco, né? Que resolve empreender. Ou seja, não tem recurso. O empreendedor, aquele que começa bem lá no início, ele não tem recurso. Ele vai se virando e vai tentando resolver. E o brasileiro tem muito disso. Então, por que a administração pública não pode? Por que dentro da administração pública, às vezes, o servidor público ele se sente um pouco oprimido ou talvez até desestimulado a empreender? Isso é uma realidade, né? Essa é uma realidade de muitos setores da administração pública que se queixam desse tipo de realidade. Falta de incentivo, falta de estímulo, por vezes as ideias elas não são prestigiadas, mas aí eu queria trazer aqui uma outra ideia, um outro conceito que é muito importante no ambiente das startups e aí trazer o estilo startup para a administração pública. O que a gente falou agora? Primeiro, o espírito empreendedor. Eu sou empreendedor, eu vou empreender, eu vou desenvolver algo e quero... isso também tem algo de muito... como é que eu vou dizer? As pessoas gostam e se sentem prestigiadas, se sentem honradas de deixar um legado, deixar uma obra. Mário Sérgio Cortella, ele tem um livrinho que ele diz qual é a tua obra. Então, poxa, eu estou aqui na administração pública, se eu ficar fazendo tarefas repetitivas todos os dias, o que eu deixei depois de 30 e poucos anos de atuação? Esses procuradores, e volto ali a trazer o teu exemplo, Felipe, que eles merecem todos os aplausos, porque eles desenvolveram dentro desse ambiente, que é limitado, restrição orçamentária, de escassez, por vezes de falta de incentivo, tudo isso, todas essas realidades que a gente conhece, que são muito comuns na administração pública, e eles resolveram empreender e deixaram um legado. Essa iniciativa está na história, ninguém vai tirar mais. Talvez venham outras iniciativas ou outras tecnologias para superar a que eles trouxeram, mas isso deixou marca, tá marcado lá. E qual é a outra realidade? E aí eu trago um pouco dessa mentalidade startup para a administração pública. O que os empreendedores viram lá e que a gente pode trazer para cá e aplicar na administração pública, tentar aplicar com sucesso? Eles perceberam que os modelos de negócio, desde a gestão da ideia até botar o bloco na rua, era um modelo muito engessado e que levava muito tempo. E a gente sabe muito bem que na vida, em qualquer área que a pessoa se dedique, o que tem de mais escasso para a gente o tempo de 24 horas é igual para o Felipe, é igual para mim, é igual para os colegas que estão nos acompanhando. 24 horas a gente não consegue comprar, não tem como aumentar. Então, se esse é um limitador, eu não posso desperdiçar o tempo com coisas inúteis, eu não posso desperdiçar o tempo com ideias que não vão dar certo. Só que uma outra premissa que a gente tem que trabalhar é que nem todas as ideias dão certo. Existe uma estatística lá no Vale do Silício, que se aplica também aqui no Brasil. Aqui no Brasil até é maior a taxa de mortalidade das empresas, mas de cada 10 empresas, uma prospera. Isso está errado? Não está errado. É porque, de fato, nem todas as ideias são boas.
nem todos os empreendedores têm talento, nem todos dão certo. Então, essa taxa de mortalidade, ela é natural. E isso na administração pública não é diferente. Só que daí a gente tem um outro problema, né? Como é que eu vou torrar dinheiro ou criar iniciativas que não vão dar certo e às vezes gastar muito dinheiro público em projetos mal sucedidos? Esse é um problema gravíssimo para a administração pública e um limitador muitas vezes para barrar iniciativas inovadoras. Só que, e aí, qual é a solução que lá inventaram e que talvez sirva para a nossa conversa aqui? Eles inventaram, e aí o nome do livro do Eric Ries, que é Startup Enxuta. Por que enxuta? Porque a gente vai montar um modelo de negócio para botar na rua e fazer ele funcionar com pouco espaço de tempo, com poucos recursos e o mínimo necessário para ver se ele funciona e testar. E aí vem um conceito que é muito falado no ambiente das startups, que é o MVP. Uma tradução do inglês que significa mínimo produto viável. Então, o que as startups pensam? Eu não vou... E isso o Eric Ries conta no seu livro. Ele conta a história que ele desenvolveu um avatar, isso na década de 90, né? Foi a primeira startup que ele montou. Um avatar que seria usado para as pessoas colocarem na carinha lá e mandarem mensagens para pessoas. E eu falaria com o Felipe agora com uma cara de dinossauro, por exemplo. Sim. O meu avatar. Ele desenvolveu lá na década de 90. Sim. E ele achou que aquilo ia ser um sucesso tremendo. E veja, nós estamos em 2020 e só agora parece que a Apple desenvolveu essa tecnologia nos iPhones, né? Sim. A possibilidade de a gente botar uma carinha no rosto. A minha filha gosta de brincar com isso. Mas ainda assim não é nada popular, né? Não vamos dizer que isso virou uma febre, que isso... Então veja, lá atrás o Eric Ries fez isso. Ele tinha certeza que ia ser um sucesso, que as pessoas iam gostar. Qual foi o resultado? Deu errado. Ninguém comprou a ideia dele. E ele gastou meses e meses de recursos financeiros, recursos humanos, tempo, dinheiro, tudo que é escasso. Ele gastou muito esforço para descobrir ao longo do processo que a ideia dele não tinha público. As pessoas não estavam interessadas em comprar o avatar que ele tinha desenvolvido. E aí eu trago esse exemplo para a administração pública. Muitas vezes o servidor, a pessoa desenvolve uma ideia que ela pode parecer, e todas as ideias são bonitas assim na primeira apresentação. Só que existem alguns requisitos para que ela tracione, para que ela pegue aquele movimento que faz com que a curva faça aquele cotovelo, aquela subida exponencial. Então, não são todas as ideias que têm essa curva exponencial. Muitas ideias, elas caem e vão morrer lá no Vale da Morte. Mas o que é fundamental, e essa ideia de compartilhar aqui com os amigos, com os colegas, que ele desenvolveu lá e que a gente pode trazer para cá. De novo, de inovar, de botar a mentalidade startup na administração pública. Vamos rodar um MVP. Vamos tentar fazer o mínimo produto viável para gastar o mínimo possível e ver se isso... Então, lá atrás, por exemplo, eu não sei como é que foi a implementação, os detalhes da implementação do Sapiens eu não sei, mas o que seria o mínimo produto viável? Olha, não vamos pegar e gastar energia e dinheiro para implantar em toda a AGU, nem mesmo na quarta região, que já seria gente pra caramba. Vamos testar aqui num núcleo. Testou nesse núcleo aqui, que tem alguns procuradores, a tecnologia ela funcionou, ela teve uma boa aplicação, trouxe o retorno esperado, que esperava, beleza, vamos adiante. Não deu certo, desiste. Em outras palavras, o que se prega na startup não é que tu não deve errar. E essa é uma outra mentalidade que se deve mudar, porque a gente diz... E toda a responsabilidade que se tem que ter com a administração pública, né? A gente não pode errar. E errar na administração pública... Exato. Agora, se tu minimiza o erro, e sabendo que nós somos seres humanos, nós somos falíveis, né? É uma ficção jurídica a gente imaginar que todos os projetos envolvidos pela administração pública vão dar certo. Isso é um delírio.
não são todos os projetos que vão dar certo. Eles podem ser boas ideias, mas eles acabam não sendo bem executados e, por óbvio, se tem desperdício de dinheiro público. Então, se eu trago a ideia do mínimo produto viável para os projetos da administração pública e eu consigo fazer um laboratório, um ensaio, aplicando em algumas repartições, em alguns setores, para alguns núcleos, para algumas... numa espécie de estudo controlado, para que eu possa ver, poxa, deu certo. Então tá, vamos conseguir, vamos perseverar. Não deu certo. Aí, nas startups, tem aquele ciclo de vida que ele deve ser o mais curto possível, o mais rápido possível, que é primeiro a ideia, então eu tenho que ter a ideia e logo eu tenho que implementar ela. Porque ideia todo mundo tem, é muito bonito. A gente tem amigos, né, dizem que são empreendedores, que têm uma ideia genial de negócio, mas nunca implementaram. Então, aquilo está no papel e nunca vai virar nada. Eu preciso ter a ideia e colocar em prática. Se essa ideia ela foi colocada em prática, foi testada e foi aprovada, teve aceitação, bom, então essa ideia aí ela precisa ser melhor examinada, melhor estudada e talvez ampliada, essa ideia. Agora, quando eu implemento essa ideia, executo, no mínimo, produto viável, que num português claro é um protótipo tosco. É só com as mínimas funções para ver se o negócio funciona mesmo. Então, botei o mínimo produto viável no ar, ele começou a rodar e eu percebi que as pessoas estão usando, mas está dando problema. Tem uma funcionalidade aqui, uma característica lá que não está sendo bem aceito. Eu colho as informações imediatamente, e tudo isso eu estou falando em questão de dias, são coisas rápidas. Então eu coloco para rodar, rodei, ele ao contrário de dar sucesso, ele tá ali, as pessoas gostaram, mas está dando problema. Eu colho essas informações e se faz um movimento nas startups que se chama de pivotar. Então eu dou um ajuste na rota. Bom, então quem sabe, se essa funcionalidade não está sendo bem aceita, eu abandono ela e foco naquilo que está funcionando. E vamos fazer funcionar aquilo que as pessoas gostaram. Então, o pivô nada mais é do que uma correção de rota. Então, o caminho é a direção correta, mas não era bem aquele caminho. Então, eu vou ajustando a rota, coletando as informações das pessoas que estão me ajudando, que estão participando do projeto, e especialmente aqueles... eu coloquei ali no meu perfil essa semana, quem não está acompanhando aí pode seguir, acompanhar. Eu sempre coloco conteúdos toda semana e eu coloquei o Early Adopter, que é uma expressão para dizer aquele primeiro usuário, o entusiasta que comprou a ideia de cara. Ele nem sabe para que é, e tem muita gente nesses aplicativos lá que adoram testar e usar. Então vamos lá, o Early Adopter, ele usou, ele gostou da ideia, mas tem algumas coisas que não funcionam. Então vamos manter aquilo que está dando certo, corrigir o rumo e abandonar uma parcela desse projeto que não teve aceitação. Então, eu tenho o movimento de perseverar, que é quando deu certo, todo mundo gostou, deu muito certo, e eu sigo adiante. E aí, falando na linguagem da administração pública, é ampliar o atendimento. Então, ao invés daquela comunidade, daquele bairro, vamos ampliar o atendimento, porque deu certo, as pessoas gostaram. Não deu certo, é o caso de fazer uma avaliação, e se for o caso, aborta o projeto de imediato. Foi muito pouco tempo, muito pouco recurso gasto, vamos partir para outra ideia. Isso daí não funcionou, e se errou com pouco tempo e com pouco dinheiro. Em suma, uma outra ideia importante de se trazer do universo das startups, do ecossistema das startups para a administração pública, é fazer com que o erro ele seja controlado. Não dizer que não vai errar. E isso a gente precisa aprimorar muito as instituições ainda, porque o erro isso é ínsito ao ser humano, né? O ser humano não gosta de admitir que errou. As pessoas, poxa, eu empreendi, botei um negócio lá e fracassei. Eu resolvi levar lá para a repartição que eu atuo, o setor que eu trabalho, e o pessoal, ninguém gostou, eu sou um fracassado. Essa ideia de não admitir o erro é extremamente ruim
e não faz parte da mentalidade do empreendedor. E percebam, eu gosto muito de ler biografias. O Rodrigo está elogiando a exposição aqui, Adam. Agradeço, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelas palavras. Eu acho que só vou te interromper porque tu está falando e eu tô... Eu acho que o Sapiens partiu, eu teria que trazer, pelo que eu me lembro, né? Partiu mais ou menos como tu usando ele de paradigma, né? Ele é um projeto que nasceu no Rio Grande do Sul, foi implementado ali num grupo no Rio Grande do Sul. Aí um grupo Brasília gostou da ideia e aí foi sendo implementado de forma lenta, assim. Eu acho que se trouxer quem fez ainda, os idealizadores, eu acho que eles vão concordar contigo e vão dizer que eles foram minorando e talvez a ideia inicial deles fosse uma e depois, com o passar do tempo, eles foram adaptando à realidade, assim, justamente para não gastar, né, a administração dessa questão do gasto. Vou colocar essa tua ideia. Exatamente. Esse exemplo é um case, esse exemplo do Sapiens na administração pública, eu acho que é difícil de ter outro caso tão emblemático assim, porque ele foi uma ruptura, né? Ele fez uma ruptura, o doutor Eugênio ali também tá, a escola da Legislativa do Rio Grande do Sul, da Assembleia. Obrigado pela audiência. Então, eu acho que foi uma ruptura, sabe, né, de modelo que foi difícil, assim, para todo mundo aceitar o novo modelo, o novo sistema. E pessoal, assim, eu acho que ele é bem o teu exemplo, se encaixa perfeitamente o que você está falando. Vamos lá, a gente estava desenvolvendo a ideia do erro, né? A gente tem muita baixa tolerância ao erro. Isso em todas as áreas das nossas relações humanas, e na administração pública isso é mais grave, porque o erro, por vezes, a linha tênue que divide o erro da improbidade, por vezes ela é muito tênue, né? A linha que traça o descrime ali, então, até onde foi um projeto mal sucedido, até onde eu posso caracterizar um ato de improbidade administrativa. E isso atemoriza muito os servidores, aqueles que atuam dentro da administração pública. Então, o sujeito tem uma ideia genial, vou implantar um negócio, e aí daqui a pouco o cara instaura uma sindicância, está respondendo a um processo de improbidade por ter tentado inovar. Mas, por isso a ideia de se tentar fazer com que a gente mitigue o erro, mitigue os efeitos que devem ser evitados, mas a gente passa a trabalhar, não, peraí, isso é um projeto experimental. Nós estamos testando para fazer com que a administração pública erre o mínimo possível e com o menor número de recursos, porque eles são escassos e são dinheiro da sociedade, né? Mais do que da administração. Então, isso é a mentalidade que eu estou trazendo aqui para a gente compartilhar as ideias e trabalhar. E eu falava da biografia, né? Todos os empreendedores de sucesso, pega em qualquer caso, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, todos esses caras aí que são badalados, eles falharam pra caramba. Só que os erros, eles ficaram no passado, né? As pessoas não falam das empresas mal sucedidas, dos negócios mal feitos, dos fracassos que eles tiveram. O Bill Gates recentemente teve um fracasso retumbante ali com a fundação que ele está tocando, mas o que fica, assim, é aquele legado que é grandioso deles. Mas eles erraram muito, mas eles não se abalaram com o erro. Sim. E eles seguiram em frente. Não deu certo a primeira ideia, vai dar na segunda. Não deu na segunda, vai dar na terceira. E, inclusive, isso aqui é algo importante de dizer, que é uma outra mentalidade. Eu me choquei quando eu estive nos Estados Unidos fazendo o pós-doutorado, e lá existe evento para as pessoas contarem os casos de fracasso. É tão valorizado porque as pessoas querem aprender. Não, peraí, o que o Felipe fez no projeto dele lá que deu errado? Eu quero entender. E aí vai lá o Felipe e conta, não, eu tentei implementar um protocolo tal, e não funcionou.
Entendi. Então foi aí que o Felipe errou. E a partir desse aprendizado, as pessoas que forem desenvolver ou levar adiante ou aprimorar a ideia do Felipe, eles não vão cometer os mesmos erros que ele cometeu. Só que aqui no Brasil é o contrário, né? O cara que errou, ele é um pária. Não vou nem chamar, esse cara é um fracassado. Não quero nem ouvir o que ele tem para falar. Então, essa mentalidade, essa ideia de se assimilar o erro, lidar com o erro, mas não num sentido perdulário, no sentido ímpio, que na administração pública não se tolera, né? Fazer com que o erro seja o menor possível, com o menor número de recursos, no menor tempo possível. Isso é algo muito básico no universo das startups e que eu acho que se pode trazer para a administração pública e se implementar com bastante êxito. E aí eu trago aqui para a gente ilustrar, né, Felipe? Aqui nós que atuamos na 4ª região, aqui no estado do Rio Grande do Sul, pode ter muitos colegas aí que estão nos ouvindo no Brasil inteiro, talvez não entendam o exemplo que eu vou trazer, mas talvez entendam na sua realidade. O Tribunal de Justiça, vejam o negócio de errar em pouco tempo e corrigir o erro. O Tribunal de Justiça, ao implementar o processo eletrônico, ele tinha um exemplo do lado. A questão de alguns metros, era só ele caminhar umas 2 quadras, sentar lá com o presidente do TRF da 4ª região e perguntar: presidente, o que vocês implementaram aí, como é que funciona o EPROC? E ele teria explicado, que é um outro exemplo de empreendedorismo dentro da administração pública, porque o EPROC foi desenvolvido por servidores. Não foi uma empresa do Vale do Silício, da China, foram servidores que desenvolveram essa tecnologia. E aí também isso é interessante de conhecer a história deles e se valorizar o trabalho deles. Sempre que eu posso, eu tenho falado e parabenizado a iniciativa, mas sem saber quem são os fundadores, quem são os pais da criança. Mas foram servidores do EPROC. Eu me lembro do EPROC porque eu trabalhava no juizado quando foi criado o EPROC aqui. E o pessoal, assim, como isso também foi uma quebra, assim, então foi mais que os sábios ainda, porque eles trouxeram algo que olha, era difícil de imaginar aquele processo, os juízes, todo mundo, assim, contra o projeto, que estava apegado ao papel, e aí a gente larga, olha, quem criou também, tem uma inovação, e hoje a gente chama na procuradoria o órgão onde tem papel ainda de papelândia, para tu ver, né? Virou assim, uma coisa assim, esquisita, né? Mudou totalmente e por causa de um projeto desses inovador do TRF da 4ª região, assim, que saiu, foi sendo montado devagarinho e também com, claro, a justiça com um pouco mais ali, que eles têm mais orçamento, mas também eles devem ter feito como tu explicou antes, né? Pecinha por pecinha, vai ampliando, vai vendo se dá certo. Corrigindo, pivotando quando necessita. E essa é uma experiência, eu coloco aqui em contraste 2 experiências, uma bem-sucedida e uma mal-sucedida. Então, o TRF da 4ª região implantou o EPROC, ele é tido pelos usuários, então vamos lá, vamos falar dos usuários, não estou falando da burocracia daqueles que tomam decisão, porque a gente tem uma briga lá no CNJ em relação ao EPROC, mas pelos usuários como uma ferramenta super funcional, que a gente consegue trabalhar, peticionar e funciona, tem pouco erro. Tem que melhorar algumas coisas? Sim, tem, naturalmente, como tudo, mas ele é uma plataforma que funciona bem para o processo eletrônico. E aí o que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez? Não, vou contratar um software, vou fazer para o tribunal, para a Justiça Estadual, vai ser o PJE. E essa iniciativa ela foi extremamente mal sucedida. Ninguém gostou. É difícil tu encontrar alguém que elogie. E talvez esses poucos que elogiam sejam as pessoas que não utilizam. Que talvez fossem os entusiastas lá do início que queriam que o EPROC o PJE funcionasse, mas ele não funcionou, não deu certo. Só que aí qual é o problema na administração pública?
para corrigir o erro, depois de ter implantado em várias comarcas, vários processos tramitando, vários expedientes, recursos, utilizando essa ferramenta, para tu voltar atrás, tem um trabalho, tem um tempo que se perde, especialmente recursos, novamente, escassos, que estão sendo mal utilizados. Então, essa correção de rota teria sido muito mais rápido se tivesse feito no estilo startup. Sim. Ou seja, testando. Bom, tem aqui os nossos colegas aqui do lado, eles têm um EPROC ali que é feito por servidores, que não tem a necessidade, faz um convênio, como depois veio a ser feito. Hoje, vige mediante um convênio dos dois poderes lá, dos dois tribunais, sem a necessidade de pagamento de royalties e qualquer outra onerosidade que pudesse se impor à administração pública. Então, vamos testar, vamos colocar aí no juizado especial, por exemplo, como tu mesmo relatou, né, Felipe, de ter iniciado. Vamos testar, as pessoas gostaram, então tá. E talvez nem fosse necessário o teste, porque era só perguntar para a advocacia. Pergunta para a advocacia pública, advocacia privada. Olha, vocês que usam aí o EPROC, vocês acham que é uma ferramenta boa? E a resposta que teria ouvido seria essa: não, funciona. Então, esse exemplo que eu estou trazendo aqui na administração pública, e algo muito próximo da gente, que advogamos e atuamos nos processos, é um exemplo para mostrar o quanto é importante se fazer o uso desse método ágil. E aí depois surgiram, no ambiente das startups, inúmeros chamados métodos ágeis, como na administração pública, as empresas também não podem errar. Mas não porque existe uma lei que vai punir, sancionar o empreendedor porque ele errou. Não, porque é o dinheiro dele. Ele não quer jogar dinheiro fora. Ninguém é louco de estar desperdiçando dinheiro e recurso. Então as pessoas também não querem errar. Se tiver que errar e testar, que seja rápido e seja, se eu não me engano, poucos recursos. Falado ali no início, o pessoal tem criado muita inteligência artificial para ajudar no trabalho. E eu acredito que eles trabalhem justamente nessa concepção. Criam uma inteligência no número X de processos, e aí, se dá certo, vai ampliando para um universo maior mas eles vão sendo, e é interessante que essa questão da inteligência artificial, ela não tem um ônus financeiro, ao menos que eu saiba, né? Porque é um conhecimento da pessoa que tem essa habilidade, esse conhecimento, e aí eles botam para dentro da administração para ajudar o trabalho de todas as pessoas, né? E falando, a ideia de empreender, de inovar, de trazer mentalidade de startup vai muito além da tecnologia, né? Ela é mais ampla. Mas a gente está trazendo exemplos aqui de implantação de tecnologia que são muito interessantes. A gente falou do EPROC, falou do Sapiens, utilização de algoritmos de inteligência artificial para otimização de tarefas. Isso é feito... Receita Federal, vamos falar de um outro órgão da administração pública. A Receita Federal, há muitos anos, não é de hoje, ela usa inteligência para expedir intimações da malha fina, quando o contribuinte, por alguma inconsistência de informação, hoje é o nosso último dia do prazo, até vale a pena falar aqui, o último dia do prazo para declaração, para quem não fez, tem que correr lá. Então, quando um contribuinte, ele coloca lá que gastou R$ 157 no médico, mas lá a informação do médico diz que foi 158. Ele não está sonegando, não está mentindo, deu uma divergência num número, num dígito. A tecnologia, ela já consegue mostrar isso e apontar há muito tempo já, e aí o sujeito é intimado, ele recebe essa intimação, e tudo isso de forma automatizada, inclusive para contribuintes pessoas físicas, a autuação do contribuinte, caso não seja corrigido, é feito também de forma automatizada. Então, e aí vem os executivos fiscais,
a inteligência vai para o judiciário e muitas rotinas já são feitas por robô. Tem no STJ, no STF, inteligência artificial para fazer um enjoelhamento prévio, né, na admissibilidade de recursos, fazer alguma identificação de algumas questões que podem ser já eliminadas ali de plano e apontar para o ministro, enfim, para assessoria aquelas questões. Então, a gente tem inúmeros exemplos de implementação de tecnologia, de inteligência artificial dentro da administração pública. E isso nos remete ao último ponto aqui. O Instagram ele tem esse negócio de 1 hora. Não pode se empolgar, né? Tem que cuidar para não ultrapassar. Não pode se empolgar, e se a gente se empolgar vai simplesmente cortar, e eu queria me despedir ainda, antes da gente acabar nossa conversa. Mas um último ponto, assim, que eu queria trazer de tudo isso, eu falei, empreender pode ser qualquer um, pode ser você, servidor público, empresário, advogado, basta que a gente desenvolva essa ideia de experimentar, de sair dessa zona de conforto, e não existe um momento melhor para se fazer isso, né? A gente está vivendo uma crise, e as crises, elas nos, por vezes, obrigam a ter que fazer isso. A advocacia está se reinventando, está tendo que achar soluções para poder atender os seus clientes com o poder judiciário fechado, mas também os problemas eles estão aí batendo as portas. Então a gente precisa empreender a todo momento. Mas a mensagem que eu queria deixar, e que é para ser otimista, ela vai na contramão daquelas previsões catastróficas ou apocalípticas sobre o futuro da advocacia, né? A gente vê algumas pessoas falando, não, com o robô agora vai acabar a advocacia, com a inteligência artificial não necessita mais advogados, é uma profissão com... eu considero assim tão infantil esse tipo de previsão, afirmação, não porque não se possa desenvolver uma tecnologia capaz de ter o nível de percepção, inteligência, cognição que os seres humanos têm. Não é isso. É porque o que a gente faz, enquanto advogados, como profissionais do direito, é muito mais do que fazer um juízo de subsunção, né? Pegar a norma, aplicar o fato e dar a decisão. É muito mais do que isso. E para resolver conflitos humanos, para resolver problemas de relacionamento, sejam os mais variados possíveis, vai sempre demandar de seres humanos, pessoas. Só que, veja bem, para fazer uma contestação padrão aí, Felipe, me ajuda aí, ó, de previdência, benefício por incapacidade, sei lá qual for, não sou do previdenciário, mas eu preciso ter 1.000 advogados para responder a mesma peça, com as mesmas características, com os mesmos pedidos, com os mesmos fundamentos. Não, isso não é racional. E seguramente essa necessidade de escala de pessoas, muita gente para fazer muitas coisas repetitivas, isso sem dúvida vai acabar. Isso sim vai acabar. Mas aí por isso o empreender. Esses colegas que empreenderam no Sapiens, essas pessoas são caríssimas. São mentes que são muito valiosas, seja na administração pública, seja na iniciativa privada. Os colegas lá da Justiça Federal que desenvolveram o EPROC são pessoas muito valiosas, no sentido de ter muita utilidade e jamais serão substituídas. Então, assim, essa ideia de empreender e essa mensagem que eu queria deixar aqui de finalização, mais do que dar sentido porque a gente faz no dia a dia, né, também é fazer com que nós sejamos também úteis para a sociedade, para as pessoas, para a nossa família, para a nossa comunidade, porque, do contrário, se eu me contento, e isso para mim está ótimo, ficar carimbando, esses dias eu tive que assinar um contrato lá de locação, e no meio de uma pandemia a locadora exigiu que o contrato ele fosse autenticado numa assinatura por autenticidade. E aí, depois de muito tempo, eu fui num tabelionato fazer a autenticação da minha assinatura,
E aí eu fiquei pensando e olhando para aquela pessoa que estava trabalhando lá, carimbando e olhando o documento. Cara, esse cara ele já está no museu. Aquela atividade que ele está desenvolvendo ali, aquilo ali já é passado, não faz o menor sentido. Aquele tipo de atividade burocrática, rotineira, comparando cara a crachá. Um software consegue com muito mais precisão verificar o nível de proximidade de assinaturas a ponto de identificar o que é falsificado e o que não é. E vamos lá, né? Em pleno século XXI, a gente necessitar de carimbo, selo, estampa, para coisas mais banais da vida, do cotidiano. Então, eu acho que a gente tem muito para fazer. Nós, eu digo sociedade, seres humanos, de um modo geral, vocês, colegas da administração pública, têm um trabalho aí hercúleo, vocês têm muito ainda para desenvolver, e isso nos motiva, isso dá sentido porque a gente faz, né? Nos faz ir adiante. Então, eu acho que tem muitos desafios para o pessoal da iniciativa privada, para os colegas, amigos, servidores públicos, e eu acho que é nesse caminho que a gente consegue construir uma sociedade melhor, uma sociedade que seja mais justa, mais fraterna e por aí vai. Então, Felipe, eu agradeço aí a oportunidade, o convite de conversar com vocês. É uma honra para mim aqui estar na Escola da AGU e fico sempre à disposição dos colegas, sempre que vocês julgarem necessário, para a gente trocar ideias, conversar, bater um papo e logo de forma profissional também. Eu queria agradecer, eu queria também ali registrar aqui a presença da Rita no Lasco, lá de São Paulo, que é diretora da escola, o Eugênio, o Rodrigo, e te dizer que eu estava assim, cheio de ideias agora para te falar, porque a AGU nasceu de uma startup, sabe? O pessoal da AGU veio a lei complementar e aí foram os procuradores da Fazenda, montaram uma AGU pequenininha e ela foi sendo testada e chegou a hoje, assim, nesse tamanho que ela está. Tem várias iniciativas que o pessoal toma, eu acho que por causa desse nascimento, estou falando agora, me veio assim a mente, assim, eu acho que por causa desse nascimento dela, é que dentro da AGU a gente consegue, assim, a gente consegue implementar pequenas ideias novas. O pessoal montou, assim, rapidamente, para eu registrar, que eu acho importante, o chamado gerenciamento. O Rafael até tá lá, que tu conhece, teu amigo Rafael. O gerenciamento, que é uma forma também de otimizar o trabalho. E lá no gerenciamento, quem faz a análise é um gerente, né? Então, eu acho que essa ideia, assim, toda que tem aqui na AGU Sapiens, vem desse nascimento dela, dessa testagem empírica, que aí permite que a gente tenha dentro da AGU uma certa flexibilidade para implementar projetos. Mas isso a gente não consegue mais, porque vai acabar aqui o tempo, né, Ederson? Mas vamos deixar para... Talvez quando for presencial a gente chame alguém que implementou o projeto e a gente consiga até, com base nesses paradigmas, ir explorando, né? E talvez até nasça um livro disso tudo, né, Ederson? Então eu queria agradecer a tua presença, assim. A Escola da AGU agradece profundamente a tua presença, agradece a audiência de todo mundo que está nos assistindo. Então a gente espera contar contigo outras vezes. Um abraço, uma boa tarde. Tu continue aí explorando o teu grande livro das startups, que é um dos grandes livros que nós temos aí no mercado sobre o assunto. Obrigado, velho. Valeu, obrigado. Boa tarde a todos, boa semana para todos e até a próxima.